enorme estar aqui. Na verdade, era um sonho que eu tinha de conhecer a Fundação Música em Vida, né? Eu conhecia essa fundação já assim, pelo filme, né? Aquela história lá do filme que passou. E eu achei linda essa história da fundação, essa história de 40 anos já, não sabia que tinha esse tempo todo, né? E quando o Estevão me convidou para essa palestra, eu fiquei super feliz. Para mim foi uma alegria, uma grande satisfação de estar aqui pela primeira vez, né, em São Caetano, conhecer essa bela escola e esse belo projeto. Eu sou professora de música, professora de piano, e o que é que uma pianista tem a ver com eufônio e tuba? Tudo a ver, né? A gente pode fazer uma bela parceria, né? Não, com repetição e tudo mais. E, na verdade, já tenho um planejamento para o segundo encontro de tubas e eufônios, e eu estou super empolgada aí para ver se na próximo evento, né? E sou professora de lá, da Escola Técnica de Atividade Musical, tenho alguns alunos de lá. Quem é de lá? Levanta a mão. Olha que legal. Que bom ver vocês. E já até acompanhei, né, alguns alunos lá. Tenho o prazer de... A área, na verdade, assim, vou confidenciar a vocês, assim, uma área que eu tenho... Uma das áreas que eu mais gosto é a área de metais, né? Tubas e eufônios, eu gosto muito de fazer essa parceria. E é uma área que tem divulgado muito esse meu tema. Eu tive a oportunidade de dar palestras em encontros de metais, lá na UFPB, né? Um encontro que teve, que eu não lembro como foi o nome. Pronto. Encontro de Tubas Almir Vieira, lá na UFPB. E desde 2014, na verdade, que eu tenho estudado sobre isso, sobre o tema de ansiedade no palco. Esse tema, ele foi fruto da minha dissertação de mestrado. Então, eu desenvolvi uma pesquisa e concluí em 2014. E, depois disso, eu tornei esse tema de pesquisa num livro, que eu trouxe os últimos exemplares. Eles estão aqui hoje. E aí, ansiedade, né? Será que alguém sente ansiedade quando está tocando? Será que isso é um tema ultrapassado? O que é que vocês acham? Esse tema ansiedade é um tema ultrapassado? Alguém sente ansiedade aqui quando está tocando? Eu pensei que era só eu que sentia. Por incrível que pareça, eu já falo sobre esse tema de ansiedade há tantos anos e até eu sinto ansiedade, né? Eu acho que, na verdade, quem não sente ansiedade é um robô. Nós somos humanos e nós sentimos ansiedade. E aí o tema da palestra de hoje, Medo de Palco, Estratégias para Diminuir a Ansiedade do Músico, que é o tema do meu livro também. E o que é essa tal ansiedade, né? A Associação Americana de Psiquiatria, ela diz que é um sentimento de insegurança, aflição, incerteza quanto ao futuro, produz a sensação de que algo desagradável está para acontecer e relaciona-se sempre ao futuro e não ao agora. A qualidade do desempenho diminui, o prazer e a sensibilidade ficam comprometidos, né? Na verdade, um ansioso, ele geralmente não consegue não consegue pensar no seu presente, porque ele está muito mais preocupado com o que vai acontecer no futuro, na apresentação que vai acontecer mais tarde, na audição que vai acontecer daqui a pouco, daqui a um mês. Então, geralmente, quando a ansiedade ela já é ativada há dias ou semanas antes. Então, ele nega o presente, tudo o que está acontecendo aqui no presente, porque ele se preocupa muito com o futuro. E aí, o que acontece por conta dessa ansiedade? O desempenho diminui, né? Porque você geralmente não fica concentrado, tem aqueles sintomas que acontecem durante a ansiedade, que todo mundo não sabe bem como não sabe entender, não entende, e aí a gente vai tratar sobre esses sintomas de ansiedade aqui também. E aí, os estudiosos, eles chamam esse medo de palco como ansiedade na performance musical. Estudiosos dizem que tanto profissionais como estudantes, eles sentem ansiedade. Não é uma questão só de estudantes. Vários livros, vários estudos, eles abordam que profissionais, inclusive famosos, eles também sentem ansiedade. Então, isso não é um mal somente de quem está começando, de quem está aprendendo. Eu quero revelar para vocês ficarem mais tranquilos quanto a isso, né? Não é um mal só de quem está aprendendo. Tanto profissionais como estudantes, eles também sentem ansiedade. E essa ansiedade, ela pode acontecer
não só no dia da apresentação, mas ela acontece dias, meses, até um ano antes. Só em você pensar, olha, minha formatura vai ser no final do ano. Ai, meu Deus, eu não vou estar preparado. Quem é que já pensou assim? Quem foi que já sentiu isso, né? Você vai ter um ano de preparo, ou então um semestre de preparação para a sua apresentação. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. A primeira coisa que você diz, como é que você não vai conseguir se você nem se preparou ainda, nem está estudando direito ainda para aquele momento? Então, isso é uma questão de ansiedade que já acontece muito tempo antes, né? E aí tem essa figura aí que esse medo de palco, ele pode ser definido como um medo exagerado de tocar em público. Na verdade, as pessoas têm medo de quê? A gente não consegue entender por que a gente tem medo, mas a gente sente medo, né? Mas o medo de quê? É um medo do fracasso. É um medo de que a gente erre alguma notinha, de que aconteceu assim alguma coisa que você estudou, e na hora você, eita, errei aquele trecho. Aí você tem medo que as pessoas riam de você, né? Tem medo que você erre. Então esse é o medo, é o real motivo do medo do palco, né? E aí, como outras fobias, né, que acontecem, os sintomas são produzidos pela ativação do sistema nervoso. E aí esse sistema nervoso causa adrenalina na corrente sanguínea, e aí você fica ansioso, né? Geralmente, quando a adrenalina é ativada, e aí você sente esses sintomas de ansiedade. E aí o que acontece? Você não percebe, mas sabe o que acontece? Isso é psicologia que diz isso, né? Freud explica. Que você, quando está ansioso, você, na verdade, está se preparando para uma competição de luta. O seu corpo, ele está se preparando para uma competição de luta ou para fugir. Quando você está ansioso, é o seu corpo se preparando para uma competição de luta ou de fuga. Então, como normalmente acontece do músico não de fugir, né? Você está aqui na frente, pelo menos eu acho que eu nunca vi na minha história da minha vida de música. Você está aqui na frente e, ai, estou com medo, aí foge, né? Aquela noiva em fuga, né? Quando está naquela história, você está já para acontecer, vou fugir. Então, isso é o que o corpo, a mente, ela processa dessa forma. Eu estou me preparando para uma competição de luta. Eu estou me preparando para fugir. É isso que o seu inconsciente, ele trata. Não é que você pense que vai acontecer isso, mas o inconsciente, ele trabalha dessa forma. E aí os sintomas, né? Quais são os sintomas de ansiedade? Nós temos três tipos de sintomas, né? Que são os sintomas fisiológicos. E aí você vai se encontrar agora. E aí você vai saber, a gente vai diagnosticar quais são os sintomas, que tipo de sintoma a gente sente. O primeiro sintoma fisiológico é aquele que a gente sente no nosso corpo, dentro do nosso corpo. A primeira coisa é aumento do batimento cardíaco. O coração começa a acelerar, né? E aí dá aquela vontade, aquela dor de barriga que você não sabe por quê, da onde, que você se alimentou bem ontem, comeu aquela papinha, ou então você comeu aquela coisa super saudável, mas bateu aquela dor de barriga na hora que você não sabe por quê que aconteceu isso. Ou então aquela vontade na hora de fazer xixi, né? Então você sente aquela palpitação, falta de ar, boca seca, que é horrível para os músicos de sopro, né? A boca seca. Isso tudo é sintoma fisiológico. Sintoma comportamental é a agitação. Você percebe que a pessoa está ansiosa quando a pessoa fica assim. Ela começa a mexer com as mãos, ou então começa a andar para lá e para cá, ou então você está segurando o instrumento, né? E aí, incontrolável, você fica assim, desse jeito. Ou então sua perna está batendo, está começando a tremer. Isso é um sintoma comportamental, que acontece, às vezes você não controla, mas acontece por conta da ansiedade. E os sintomas cognitivos, né, mentais, que eles se dividem em dois. Sintomas que é a perda da concentração, a distração elevada, falha da memória. Você diz, eu estudei isso tanto, eu decorei, toquei isso certinho. Até quando você vai apresentar para o professor, né? Professor, eu estudei, viu? Né? A gente acredita que você estudou. Mas na hora que você vai apresentar a peça para o professor, eu esqueci. Né? Isso é uma coisa mental, um problema de ansiedade. Você tem, que acontece por conta da ansiedade. E sintomas mentais e emocionais, que é a ansiedade, a própria ansiedade, a tensão e o pavor, né? E tem uma coisa também que é o pensamento catastrófico, que é uma coisa que eu também estudei. Tudo você pensa que vai dar errado, né? A cadeira vai quebrar, vai faltar energia, ninguém vai assistir minha apresentação, as pessoas vão rir de mim. Isso é pensamento catastrófico. Então, tudo de ruim que você imagina, se acontece,
você pensa, né, por conta desses sintomas de ansiedade. E a ansiedade em si, o tamanho da ansiedade é proporcional ao evento que vai acontecer. Digamos que você seja chamado aqui um tubista solista, ou então eufonista, para tocar aqui diante desse público aqui, né? Então, meu Deus, é uma coisa muito importante, é uma responsabilidade muito grande. Eu tocar sozinha aqui na frente de tanta gente. Então, essa ansiedade ela vai ser maior ou menor, dependendo do evento que você for participar. Aqui tem esse evento aqui, tem essa figura aqui, que a Branca de Neve ela imaginou um monstro na floresta, né? Ela imagina, então, o tamanho da ansiedade que é. Então, dependendo do evento que você for participar, é maior ou menor ansiedade. Tocar solo, você geralmente fica mais ansioso do que tocar em grupo. Então, tocar em grupo é muito mais... Você geralmente compartilha, né, essa ansiedade entre os outros, assim, e às vezes os outros não percebem que você está ansioso. Então, isso mas aí tocar solo é um pouco mais de ansiedade do que tocar em grupo. E os benefícios da ansiedade? A gente não pode, uma coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade, ela acontece independente da gente querer ou não. Então, muitos estudos eu pesquisei que falam sobre os efeitos ruins da ansiedade, os efeitos ruins da ansiedade. Mas como é que a gente pode ver os benefícios da ansiedade? Todos nós sabemos que a ansiedade... Quem pode dar um exemplo de uma ansiedade boa? Diga. É. É uma boa ansiedade, né? Não que uma coisa boa que vai acontecer, não é? Quando você vai esperar, por exemplo, um encontro, o seu primeiro encontro. Eita, desliga isso aqui, por favor, não vou fazer. É porque é a minha fila aqui. Tudo bem. Pode virar para lá. Eu gosto de calor. Tô um pouco. Eu sempre fico, na verdade. Eu gosto de adrenalina. A adrenalina é sempre boa para mim. A ansiedade quando você vai encontrar o seu paquera, quando vai encontrar a namorada ou namorado, isso não é uma ansiedade boa ou é ruim? É uma ansiedade boa, né, não? Hã? É tão boa que atrapalha. Às vezes, né? Quando você não consegue estudar, só pensa na namorada, só pensa na... Aí isso é uma coisa ruim para você. Mas, por exemplo, existem essas ansiedades boas e ansiedade ruim. Desde o nascimento, nós sentimos ansiedade. Desde quando a criança saiu da barriga da mãe, a criança estava lá, no bem bom, na barriga da mãe e tal, e aí saiu, pronto. Surgiu a ansiedade. Porque é uma coisa que ela é algo inevitável, faz parte desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, existe ansiedade. E em seus variados níveis, existem seus variados níveis, seus variados sintomas. Nem todo mundo que sente um sintoma, o outro vai sentir o mesmo tipo de sintoma. São sintomas variáveis e são sintomas diferentes. Mas, sem ansiedade, a vida seria muito chata, né, minha gente? Vamos combinar. A vida seria muito apática. Imagine, sem ansiedade, você tem aquela adrenalina, aquela adrenalinazinha aqui quando for tocar aqui na frente. Quando você for na palestra que eu estou dando aqui na frente. Eu sou uma pessoa tímida. Imagine, são várias vezes que eu tenho que me expor diante de um público. Se coloca na minha situação. Uma pessoa que é tímida, principalmente, né, para falar diante de um público. Então, a gente precisa ter adrenalina para que as coisas acontecessem. Imagine se Mozart não tivesse ansiedade, essa fundação não aconteceria, não surgiria, né? A gente tem que ter essa ansiedade, essa adrenalina, essas coisas que movem as pessoas para frente. A ansiedade, ela tem esse fator positivo que faz você movimenta você para frente. Então, o importante é que você tenha consciência de que você gosta de estudar música. Quem não gosta de estudar música, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui obrigado. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de que você tem prazer de tocar música e que um dia você tem que pensar assim, poxa, eu vou estar ansioso, mas eu vou ter o prazer de cantar lá na frente, naquele coro maravilhoso que eu estava escutando, né, ali. Ou então eu vou ter o prazer de tocar, assim, de expor a minha música, de expor o meu trabalho. Tudo aquilo que eu estudei esse tempo todo, eu vou conseguir expor. Isso é muito legal. A ansiedade, ela vai acontecer, mas aí você tem como usar estratégias para diminuir essa ansiedade. E aí os benefícios da ansiedade
de saber lidar com a dose moderada de ansiedade se observa logo após o acontecimento da situação potencialmente perigosa. O corpo ele acha que é perigo, perigo, perigo. Quando o coração ele ativa, né, o batimento cardíaco, o corpo pensa perigo, perigo. No primeiro dia que você se apresentar, eu vou até fazer a pergunta daqui a pouco para vocês. No primeira vez que você se apresenta aqui, você vai estar suando frio, você vai estar com medo de errar, você vai estar com medo de falhar a memória, você vai estar com todos aqueles sintomas de ansiedade que a gente viu lá atrás. Mas à medida que você for se apresentando, que você for tocando, né, se for um repertório longo, né, de mais de uma peça, à medida que você for tocando, essa ansiedade ela vai diminuindo. E à medida que você for tocando em outros eventos, outras audições, outros momentos, a ansiedade não vai ser a mesma. Quem pode testemunhar isso aqui? Quem já estuda aqui há 3 anos? 3 anos ou mais, levanta aqui. A primeira vez que você se apresentou, hoje, você se apresentando hoje, é igual à primeira vez que vocês se apresentaram? Não, a ansiedade não é a mesma. Acontece ansiedade, ainda existe ansiedade, mas ela não é a mesma, não é? É diferente, porque você já está acostumado com o palco, já está acostumado com os amigos, já está acostumado com o público, né? E aí, à medida que você for, o cérebro ele vai mandar um comando para o coração, vai dizer, calma, você já passou por isso. É isso que eles conversam, né? Você já passou por isso. Calma, está dando tudo certo. Vai dar tudo certo daqui para o final. Então, você tem que pensar, né, que vai dar tudo certo. Então, à medida que você for lidando com a dose moderada de ansiedade, dose moderada. Então, eu estou tratando de dose moderada de ansiedade, né? Porque eu estudei, eu não sou profissional da área de psicologia. Então, estou falando da dose moderada de ansiedade. Quando você quando se transforma numa fobia, que você não consegue mais tocar em público, de jeito nenhum, aí você precisa procurar um terapeuta, né? Alguém que vai lhe ajudar mais sobre isso, né? Mas uma dose moderada de ansiedade, ela faz bem, né? Ela faz bem. E aí, tratando especificamente das estratégias, né? O que é estratégias? Né? O Aurélio ele diz que a estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vistas a objetivos específicos. Então, você tem, por exemplo, eu vim lá de Recife para chegar aqui. Eu nunca vim para cá. Então, o que é que eu fiz? Perguntei o endereço ao professor Estevão. Coloquei lá o endereço no Waze lá. Né? E aí foi uma estratégia que eu usei, de usar um aplicativo para que eu conseguisse chegar de lá de Recife até aqui no local. Então, isso é estratégia, você usar meios para atingir um objetivo. Entenderam? Da estratégia, todo mundo está entendendo o que é a questão da estratégia. Né? E aí nós temos... a gente se prepara para um evento, não é no dia do evento. Para a gente se preparar, para não ter medo de tocar naquele evento, a gente não pode usar estratégia para o dia do evento, mas a gente pode começar a trabalhar estratégias um ano antes. O professor disse, olha, a gente vai estudar essa música aqui para cantar no evento de tubas e eufone. Então, não foi uma coisa que a gente aprendeu, que vocês aprenderam semana passada. Foi uma coisa que talvez venha um bom tempo já estudando, se preparando, às vezes 1 ano de antecedência. Então, essa é a primeira fase de aprendizagem para a amenização da ansiedade, que é planejamento e preparação. Então, primeiro você tem que planejar, você tem que se preparar bem, para que você tenha certeza que, na hora que você estiver lá no palco, você vai estar pelo menos seguro no seu repertório. Isso é uma coisa, né? A segunda coisa são estratégias de execução da prática. Você vai usar e elaborar estratégias de execução para um momento da prática. Que aí eu vou dar exemplos de cada fase dessa aí. E a terceira fase é essa observação e avaliação. Né? Nessa fase de planejamento e preparação, dentre as muitas, que eu posso até perguntar aqui, quais as estratégias que você usa para se preparar? Cada um tem a sua forma de se preparar. Então, uma delas é planejamento de estudo ou ensaio. Você tem que estudar. Né? Você não pode dizer aqui, eita, olha, eu não estudei, desculpa, eu não estudei muito não, mas eu vou tocar assim mesmo. Você não pode dizer isso, né? Primeiro, o seu professor não vai nem deixar você se apresentar aqui na frente. Você não pode estar inseguro. Estude, organize seus estudos, escolha o repertório adequado. O ideal, se você tem um repertório muito difícil, não é proibido você ter repertórios difíceis para tocar, mas tem que se preparar.
né? Eu fiz uma coisa que, de vez em quando, eu desafio meus alunos para tocar. E eu desafiei, fiz uma coisa, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Nesse negócio de experiência. E aí eu dei uma peça, acho que foi acima das condições da minha aluna, né? Ela estudou, ela conseguiu tocar, ela tocava várias vezes na sala de aula, mas na hora da apresentação ela não foi muito legal, não foi muito bem, ela ficou nervosa. Por quê? Porque eu acredito que o repertório estava acima do nível dela. Então o ideal é quando você for estudar uma peça, que não seja uma peça tão difícil assim, né? Mas que você, se for difícil, você tem que estudar. Organize seus horários de estudo. Na hora do estudo, não use o WhatsApp. Desliga o celular, né? Você escolher o seu horário de estudo. Não dizer, eita, quando der eu estudo. Não. Terça, quarta e quinta, eu tenho de 2 às 3 da tarde, 2 às 4 da tarde, é meu horário sagrado de estudar. Então, escolha seu horário e desenvolva objetivos e metas semanais para esse repertório. Entendeu? Para que você consiga perceber que está avançando no seu repertório, nos seus estudos. Então, isso é uma estratégia de planejamento. Outra de preparação. Faça alongamentos, uma coisa que eu estava vendo ali, né? Tão bonito antes, né? As crianças lá se alongando, fazendo vocalize, se preparando para poder cantar. Então, isso é uma coisa muito boa que vocês já fazem aqui, né? É muito interessante. Faça alongamentos, faça exercícios físicos. Isso é muito importante, muito interessante. E a outra coisa é essa estratégia cognitiva, né? Pensamento positivo. Quando você se preparou, já que você está preparado, estudou bem, está seguro, então você começa a elaborar frases para você mesmo. Eu estou seguro, eu vou conseguir, eu vou dar um show lá na frente, mas não precisa ninguém saber disso, você só conversa com você mesmo, para ninguém dizer que você é amostrado. Mas assim, eu vou dar um show lá na frente, eu vou me sair muito bem. Uma coisa que eu faço quando eu estou aqui, uma estratégia que eu uso, é a estratégia de simular um personagem. Eu saí dali da cadeira e estou aqui, eu sou a palestrante. Né? Então, é uma forma de me ajudar a poder conversar com vocês. Né? Que é aí diferente, é uma coisa diferente, é uma estratégia que eu começo a usar. É a estratégia cognitiva, né? de pensamento positivo. E aí é outra estratégia de execuções da prática, né? Que ajuda a amenizar a ansiedade, que é a estratégia de simulação. Antes da sua apresentação, faz assim, ó, chega aqui, pessoal, vem ver eu tocando. Chama uns 3 amigos. Pessoal, vê o que é que vocês acham, eu estou tocando legal. Ou então simplesmente toca para eles, para você. Porque à medida que você toca para os outros, você vai sentir esse sintoma de ansiedade, que é bom e que é importante que você sinta antes de sentir no momento da apresentação. Então, chama os amigos, talvez o professor nem precise, né? Chama os amigos, chama os parentes, assim, e toca para eles. Faça simulações de apresentações antes da sua apresentação oficial. Isso é muito importante. E se não deu certo, se não aconteceu isso aí, você pode fazer uma simulação da sua apresentação. Se você for se apresentar aqui, nesse local, você fecha os olhos e aí imagina que você está entrando pela porta, que você está sentando na cadeira, está segurando o seu instrumento. Então, você está simulando mentalmente tudo o que vai acontecer. A simulação mental, ela ajuda demais também nessas execuções da prática. E a observação e avaliação da prática, essa estratégia de avaliação é muito boa. Quando você estiver seguro, estudar o seu repertório, você liga o seu celular e grave você tocando. Seria bom uma gravação de vídeo mesmo. Por quê? Porque aí você tem aquela sensação de atenção gravando. E aí você fica altamente concentrado. Você não vai querer errar, não vai querer tocar como se você estivesse estudando, repetindo, não. Você está agora, imagina que você está na apresentação, então você vai e toca, né? E aí você está aquela sensação de gravando. Então eu vou tentar sempre fazer o melhor, né? Nessa estratégia de gravação. Não precisa estar o repertório todo pronto, se for um recital, né? Você pode gravar sem a presença do professor, né? E ao final eu sugiro que você escreva, né? Escreva ou fale para o próprio celular. Eu senti esses sintomas quando eu estava gravando. Eu senti a adrenalina, eu senti o batimento cardíaco, eu senti um pouco de falta de concentração, né? Aí você fale e aí à medida que você for se aperfeiçoando, você vai gravando e vai falando para o seu celular. Você vai sendo terapeuta de você mesmo. Isso é muito legal, muito interessante, que você vai vendo, à medida que você for se aperfeiçoando, você vai vendo a sua evolução, né? Vai percebendo a sua evolução.
E aí, uma das últimas estratégias é essa de pós-apresentação musical. Uma coisa que é muito importante. Nem todo mundo percebe quando você está ansioso. Então, você não precisa dizer que está ansioso, não precisa. Finja que você é o maior artista, o maior músico, você é um Mozart da vida. Assim, entendeu? Finja que você... Finja que você é o cara. Pense que você é o cara, assim, a profissional. Né? Tem uma estudante ali atrás, que não vou dizer quem é, que aí ela se veste assim, tão bonita. Ela está no dia a dia, né? Tá todo mundo lá, estudante. Aí, na hora que ela se veste, e veste o personagem, viu? Bem bonitinha lá. Quando ela sobe no palco, o personagem faz fiu, mas dá um show lá na frente, né? Então, você vestiu o personagem mesmo, e as pessoas não percebem. Nem sempre elas percebem que você está ansioso. Foi uma coisa que eu percebi na minha pesquisa. Né? Quando eu perguntei assim, logo depois da apresentação deles, aí eu ficasse ansioso, aí eu senti aquele sintoma de ansiedade, um buraco negro aqui na minha barriga, como se tudo desse, como se eu tivesse numa corda bamba, eu fosse cair no buraco, a sensação da pessoa, meu Deus, eu não acredito que você sentiu isso. O que ela falava não foi o que eu percebi. A apresentação da pessoa foi maravilhosa, mas ela estava sentindo ansiedade naquele momento, mas ela conseguiu administrar essa ansiedade e eu não percebi nada do que ela tinha dito. Então, não precisa dizer, isso é uma gafe muito grande, viu? Gafe musical. Não digam que vocês estão nervosos. Finjam que vocês estão aqui, ó, os profissionais, aquelas pessoas assim que estão arrasando, certo? É uma estratégia excelente. E aí depois você diz ao seu professor, você diz depois que estava ansioso, tal, assim, brinca, conversa. Ou então, normalmente, quando o pessoal tem uma... Não sei se a turma de metais faz isso, né? Eu estou nervoso, mas é para quebrar o clima, né? Para quebrar o gelo, né? Para criar um clima descontraído. Aí vai e toca. Né? Tem gente que gosta, né? De quebrar o gelo e tocar. Mas isso aí é uma outra estratégia que também é válida. Você pode fazer. Mas, se não for por isso, então não precisa dizer, né? Você pode fingir. Você é um artista. Afinal, você é um artista. E aí, por fim, né? Para encerrar... O medo de ser julgado é o principal estímulo para desencadear reações de ansiedade. Então, você às vezes, o perfeccionista, ele é o mais ansioso. Normalmente, ele é mais ansioso do que os outros. Porque você quer tudo perfeito, e aí, por conta disso, você é mais ansioso do que as outras pessoas. E você tem medo de quê? Tem medo do seu professor? Às vezes, meu aluno chega para mim, professor, estou nervoso porque eu estou tocando para a senhora. Como é, menina? Pelo amor de Deus, né? A gente não consegue entender isso. Mas acontece, né? O aluno tem medo do professor, né? Mas aí você tem medo de alguém que está ali na plateia. Poxa, Mozart veio assistir a minha apresentação. Iris veio assistir minha apresentação. Meu Deus do céu, né? Alguém que você não estava esperando. Mas pode acontecer e você tem medo. Mas pense assim. Pense nisso aqui, ó. Vamos ler juntos aqui? Você é um artista. Interprete. Até quando o mundo parece desabar sobre sua cabeça. Faça de conta que você é o melhor músico do mundo. Ok? Obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela participação de vocês. Acho que não pode abrir para pergunta não, né? Por causa da hora. Uma pergunta. Quem tiver alguma pergunta rápida, enquanto não chega os organizadores aqui, eles estão na organização, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não... Olha, tudo que eu falei aqui foi coisa muito superficial de algo que está no meu livro, tá? Eu estou vendendo ele aqui hoje, estou tendo a oportunidade de vender os últimos exemplares. Se você quiser conhecer mais, professores que quiserem estudar mais, quem já tem meu livro aqui, levanta a mão. Quem já tem meu livro aqui? Então, isso. Então, os professores podem comprar o livro e conversar com os alunos sobre esse assunto. Quanto mais converse sobre esse assunto, melhor, que aí ajuda a diminuir essa ansiedade.
Eita. É. É. Eita, o que fulano vai achar? E não tem, às vezes, nem orientação, né, de se preocupar assim, o que é que eu estou achando, né? Uma coisa que eu gosto muito, que eu ouço muito com eles e com os professores. O melhor professor para a gente tem que ser a gente, né? Então, não tem essa consciência. Eu queria saber de você, na sua visão, do seu debate, da sua pesquisa, quais são alguns aspectos que trazem esse medo de ser julgado, que estão no nosso dia a dia, né? Às vezes uma roupa, até roupa, às vezes você fica com medo de sair na roupa ou de sair na rua com um certo tipo de roupa, porque você não está a fim de ouvir besteira naquele dia dos outros, né, das pessoas. O professor, ele ajuda muito nisso. Quando você tem um professor, ele contribui muito nisso, inclusive. Tem pessoas que deixam de tocar por conta de orientações de professor. Teve uma colega minha que a professora dela disse, vejam só, e ela não toca mais hoje, infelizmente, né? Você parece um pinto no lixo. Imagine para alguém, pra gente é engraçado, mas imagine para quem está tocando, para quem é minha aluna, eu dizer isso para minha aluna, dizer para um aluno um negócio desse, você parece um pinto no lixo tocando. Que coisa horrível, não é? E aí, outras coisas assim, o professor dizendo, falando, denigrindo a imagem do aluno e colocando o aluno para baixo, e isso é péssimo para o aluno. Então, ele fica com a baixa autoestima. Então, quanto mais você elogiar, mesmo sendo seu colega, não precisa nem ser professor, rapaz, que legal tu tá tocando, que bom tua evolução, tu tá tocando assim desse jeito, tu tá tocando melhor agora. Então, a contribuição dos próprios colegas, né, elogiando o outro, isso, e ter uma comunidade assim que elogie e que dê o maior aplauso assim, para quem está tocando e veja o desenvolvimento. Isso vai ajudar essa amenização do julgamento, né? E você, quanto mais você sentir prazer no que você faz, tenha consciência, a ansiedade não vai acabar. Você tem como administrar e gerir essa ansiedade. Mas tenha prazer, tenha alegria em tocar, que à medida que você for tocando, for desenvolvendo, você vai tocar cada vez melhor. Tá certo? Pessoal, nós queremos agradecer à professora Deise por essa maravilhosa palestra dentro do evento do primeiro encontro pernambucano de tubas, e espero que vocês tenham aproveitado bem essas dicas, né, do palco. Eu confesso, professor, da última vez que eu participei lá, no encontro de Valmir Vieira, eu tinha algumas dúvidas realmente sobre isso, porque eu sempre fico ansioso. Eu já sou uma pessoa ansiosa naturalmente, né? Eu sou aquele ansioso que eu não me fico medicando, não fico tomando remédio, essas coisas não preciso. Eu acho que eu não preciso. Já até disseram que eu tinha que tomar. Aí eu falei assim, não quero tomar, eu me controlo. Mas eu sempre fui uma pessoa ansiosa e talvez um pouco, eu já fui muito tímido. Hoje bem menos, né? Mas isso é o dia a dia que né, a gente vai ficando experiente e tal, mas a timidez também ela tem um pouco a ver com isso. Mas a sua palestra, ela é sempre muito bem gratificante, ela é sempre bem agrega ao nosso movimento dos tubistas, dos orfonistas, porque nós temos muito disso. Às vezes o indivíduo está estudando, mas geralmente não se apresenta, né? E isso para a gente é importante. Parabéns, em primeiro lugar, pela palestra e obrigado mais uma vez. Então, nós temos aqui uma lembrança, que é um certificado de participação, que a professora Iris está entregando. E agradeço. Bom, pessoal, agora na sequência do evento, o Quinteto Metais Recife, né, que está na programação, vai se apresentar agora. Só mais uns 5 minutinhos para a gente montar aqui o palco.